participação aqui no Jornal da Manhã da nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos vocês aí do estúdio, a quem nos ouve e nos assiste nesta terça. Ô Vera, hoje finalmente o Senado deve concluir a votação da reforma da Previdência, que ficou blindada do tiroteio do PSL. Mas de agora em diante, Vera, qual o rumo da agenda do governo diante dessa crise no partido do presidente da República, hein, Vera? Fica tudo mais ou menos comprometido daqui para frente, Thiago. A possibilidade de se avançar com a pauta, principalmente econômica, que é a mais importante, a mais urgente, fica aí à deriva e esperando que haja algum sinal de pacificação no principal partido da base aliada, o único, na verdade, o PSL, partido do presidente da República. Mas a gente não vê sinais de que essa concórdia esteja próxima. Ontem parecia que haveria um acordo entre as duas alas do PSL, a ala bivarista e a ala mais ligada ao presidente da República, mas houve um mal-entendido quanto à entabulação de um acordo para se fazer um novo líder da bancada. A ala do presidente Bivar entendeu que a proposta do governo era que se escolhesse um terceiro nome mais neutro e não ligado tão diretamente a nenhum dos dois grupos, mas logo em seguida o líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, protocolou uma lista colocando Eduardo Bolsonaro na função. Então isso deflagrou outra reação da ala bivarista, que promete vir hoje com novas listas, e aí a gente vai ver se suceder de protocolação de listas sem que se tenha aí nenhum tipo de aceno a uma solução negociada. E o que isso gera, né? Fica trocando a toda hora os presidentes de comissões, os vice-líderes, e isso tudo leva a uma completa insegurança quanto à possibilidade de se pautar qualquer projeto. As comissões, elas têm um andamento pautado a partir dos seus presidentes, dos seus integrantes. Se eles ficam trocando a toda hora, nem nas comissões os projetos andam. Isso também leva a tumultos em CPIs. A tal CPI da fake news virou um palco no qual essa guerra do PSL se desenrola, com a convocação de deputados agora contrários, né, ao grupo do presidente, de ex-ministros como o general Santos Cruz, e a possibilidade constante de que elas sejam palco para desgastar o governo. Diante de tamanha confusão, ninguém é louco de pautar nenhum projeto mais controverso. E há alguns projetos importantes a serem votados até o fim do ano. Embora exista um consenso de que reformas estruturais, como tributária e administrativa, dificilmente serão votadas ainda em 2019, tem outras mais emergenciais e que são propostas de emenda à Constituição. Portanto, precisam de 308 votos na Câmara, 49 no Senado. É voto pra caramba para você conseguir, no meio de uma confusão dessa. Não tem nem ninguém para pedir os votos. Você não sabe quem é que está no comando das operações para negociar os votos. Tem uma PEC emergencial, como ela está sendo chamada, que permite criar alguns gatilhos para que o presidente não infrinja a regra de ouro da Lei de Responsabilidade Fiscal e nem quebre o teto de gastos constitucional. Então, essa PEC, ela cria alguns gatilhos para quando você tiver correndo o risco de infringir essas regras. Só que ela é uma proposta de emenda à Constituição que precisa de todos esses votos. As pessoas estão muito inseguras de mandar a PEC para lá e ela tramitar na Câmara nesse estado de beligerância que existe na bancada do próprio presidente. Então, muitas vezes a gente tem a impressão de que se trata de um assunto circunscrito às redes sociais e circunscrito ao partido do presidente, mas não é bem assim. Quando uma crise atinge o principal partido de qualquer parlamento, ela se reflete também nas votações, tem impacto em projetos importantes, como vai andar, por exemplo, o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, neste clima tão conflagrado. Impossível, já era muito difícil de andar quando as coisas estavam mais pacíficas. Agora, então, ele fica totalmente interditado, a ponto de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ontem ter precisado vir a público para dizer que a reforma administrativa é uma prioridade, que ele vai tocar, que ele está tocando com o Paulo Guedes, tentando afetar alguma normalidade num processo legislativo que, na verdade, tende a ficar paralisado de agora em diante. Tchau. Agora, Vera, diante desse cenário que você traça para os ouvintes e os espectadores da Jovem Pan, qual o papel
do Planalto e do articulador político do governo, o general Luiz Ramos, ele vai ser engolfado pela guerra no PSL, Vera? Ontem foi mais ou menos isso que aconteceu. O general ficou vendido no meio dessa confusão. Por quê? Ele teve uma conversa pela manhã de segunda-feira com o presidente do PSL, Luciano Bivar. E aí há controvérsia sobre o quanto se avançou nessa conversa. O general me disse, falei com ele ontem, que eles começaram a negociar algum tipo de acordo no PSL, mas que não houve nenhuma tratativa, não houve palavra dada de lado a lado. Que, portanto, ele não infringiu um acordo e nem o governo infringiu um acordo quando o líder do próprio governo, o Major Vitor Hugo, protocolou uma lista fazendo Eduardo Bolsonaro o novo líder do PSL. Mas não foi dessa maneira que a outra ala entendeu. Entendeu que havia um acordo, tanto que o delegado Valdir abriu mão da liderança num vídeo e que seria colocado uma terceira via não tão identificada com nenhum dos dois lados. Então, eles acusam a traição e dizem que houve, sim, quebra de um acordo selado. Você veja, o coordenador político do governo, o general Ramos, que entrou para essa atribuição depois que um outro general já tinha sido defenestrado por guerras com os filhos do presidente, o general Santos Cruz, ele tentando começar essa articulação com as limitações que ele tem, porque não é do ramo, como eles brincam, né? O Ramos não é do ramo, ele não é um político, ele é um general. E aí se vê no meio de um tiroteio de aliados do presidente sem ter muitos instrumentos para intervir. Ele costuma dizer, e me disse isso tanto no fim de semana quanto ontem, que a sua função é entabular os projetos de interesse do governo e não se imiscuir em questões internas da bancada do PSL. Mas ainda assim, ele foi chamado a tentar ajudar, justamente porque isso implica na paralisia do restante da pauta, como eu disse na minha intervenção anterior. Então, a coisa está de tal forma muito bagunçada e com o presidente não ajudando, mesmo em viagem, ele continua fomentando a crise, que o general Ramos fica mesmo manietado, tem a sua função de articulação política de alguma maneira engolfada por essa crise. Tiago, ele demonstra algum constrangimento, não tem ali toda a desenvoltura para transitar nesse meio, e ontem estava bastante perplexo pelo fato de ter sido levado para o epicentro da crise. Vamos ver se ele consegue separar as duas coisas, a crise do PSL e a necessidade de entabular a agenda do governo de votações, e se sobrevive a esse tiroteio, porque o bolsonarismo tem sido mestre em fritar aliados e em defenestrá-los como se não tivessem nenhuma serventia. E acompanhar o desenrolar dessa crise hoje e também a reforma da Previdência no Senado. Vera Magalhães, bom trabalho para você. Até mais tarde. Ótimo jornal para vocês, Thiago. Até mais tarde.